Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Tassiana e eu vou mostrar um pouco sobre o meu cultivo de orquídeas, principalmente as Phalaenopsis, a variedade de orquídea que eu mais cultivo. Então, não importa qual o modo de cultivo que você tem na sua casa, tá? Se tá funcionando o seu modo de cultivo, você mantém. Se você quiser tentar um cultivo novo, tenta em uma, duas plantas. Você não precisa mudar todas as suas plantas para um modo de cultivo novo que você não conhece e não sabe se vai funcionar, tá? Então, tem gente que cultiva em tronquinhos, em vasos de cerâmica, em vasos plásticos, em coquedamas, até na água. Tem gente que cultiva no vidro de água também e dá super certo. Eu ainda não tenho por falta de espaço, a minha casa é pequena e com crianças correndo, brincando e tal, eu ainda não consegui, mas eu também quero fazer ainda um vidro com Phalaenopsis na água para testar também. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco do meu modo de cultivo, tá? Hoje eu tenho cerca de 100 Phalaenopsis, desde mudinhas bem bebês. Como eu tenho muitas plantas e eu gosto de olhar e ver um padrão, né? Ver elas plantadas num modo de cultivo parecido ou todas iguais, para mim sairia muito caro comprar vaso, seja de plástico ou de cerâmica. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu também tenho plantas em outro modo de cultivo e super funciona, tá? Aqui é uma planta que já tá enraizando, né? Que tá na coquedama. Olha como as folhas delas ficam bem verdinhas, ficam super saudáveis. Já tá toda enraizada. Algumas raízes vão ficar aéreas, algumas estão grudando no musgo. Aqui eu tenho uma Phalaenopsis debilitada, como vocês podem ver, ela tá um pouquinho murcha as folhas, né? Porque quando eu ganhei, ela já era uma planta debilitada para eu salvar ela, né? Ela não tinha praticamente nenhuma raiz, inclusive é o primeiro vídeo que eu gravei fazendo o replante dela, tem cerca de uns 15 dias que eu replantei ela na coquedama. Como vocês podem ver, já tem 3 raízes saindo do caule dela. E, principalmente quando a planta está debilitada, eu penduro elas dessa forma. Depois que ela já tá bem enraizada, que ela tá com as folhas fortes, eu posso pendurar ela na posição que eu quiser. Inclusive, quando estão floridas e eu quero colocar na minha mesa, eu coloco a coquedama assim, dentro de um pratinho de vidro e elas ficam lindas. Aqui eu tenho aquelas mudinhas jovens que a gente compra bem pequenininhas. O que que eu fiz? Eu apenas tirei a bucha que vem no meio, puxei o esfagno do caule, porque eu sempre afasto o musgo do caule, e coloquei as plantinhas aqui. Aqui ainda dá pra ver que tem uns pedacinhos de isopor. Por quê? As plantinhas eram tão pequenininhas, tão frágeis, que eu tinha medo delas quebrarem, né? Ou machucar na própria madeira. Então, eu coloco um pedacinho de isopor ali até elas enraizarem e fortalecerem. Depois, com o tempo, eu venho ali com o dedo e tiro com cuidado. Mas, ó, estão super enraizadas. Um pedacinho de madeira que a gente tá usando ali na obra, que estamos construindo uma varanda. Nem sei de que tipo de madeira que é. Eu sei que a gente tava usando ali na obra, sobrou. Ia fora e eu aproveitei nas minhas orquídeas. Aqui tem plantinhas na bolachinha de madeira. É uma mudinha que eu ganhei de brinde. E ela já veio nessa bolacha, só que como ela tinha o musgo encostado, né? E eu não sei lidar com o musgo encostado no caule da planta. Eu tirei a planta do lugar, tirei todo o musgo, coloquei só aqui em cima uma bolinha para as raízes procurarem o musgo e amarrei a planta novamente. Independente do modo de cultivo, eu nunca amarro o caule da planta. Ou eu amarro pelas raízes, ou eu uso algum tipo de palitinho, alguma coisa assim para firmar a planta. Porque eu tenho medo de machucar o caule dela e abrir um ferimento, pode fungar e eu perder a planta. E ó, ela tá linda na bolachinha de madeira. Ainda é uma muda, mas acredito que ano que vem eu já tenha floração. Aqui
Não é nem bolachinha de madeira, é só um pedacinho mesmo, ó, que sobrou da obra, que estavam levando pro lixo. Como era uma mudinha muito pequenininha, e eu não sei cultivar em vasos de plástico com o musgo, tá? Com outros materiais até eu consigo cultivar bem em vasos, mas com o musgo eu não consigo. Também eu afastei todo o musgo do caule e amarrei ela aqui numa madeirinha qualquer. E ela fica lá pendurada assim. Aqui eu tenho o vasinho plástico, né? Aqui dentro, pelo que eu vi, tem pedra brita, isopor, casca de pinos. Não fui eu que plantei assim. Essas mudinhas na época já vieram plantadas nesse vaso. A única coisa que eu fiz foi tirar o excesso de substrato que estava encostando na planta. Eu afastei o substrato do caule e ela tá aqui até hoje, ela já tá bem enraizadinha. Essas variegatas, elas têm um tempo de desenvolvimento bem mais lento do que as mudas normais. Principalmente eu notei que quanto mais variegata for a folhinha, mais lerdo é o desenvolvimento dela. Mas elas estão lindas, estão bem enraizadinhas. Eu noto que cada pouco tempo nasce uma folhinha nova, cresce e desenvolve bem. E tá aqui, no vasinho plástico com brita, isopor e casca de pinos. Deixa eu pegar aqui. Aqui também é um outro modo de cultivo. Eu peguei uma telinha de galinheiro, um pedacinho que sobrou aqui afora. Eu coloquei o fundo, amarrei aqui atrás, ninguém enxerga, tá meio feio, não tem problema. E coloquei casca de pinos dentro, porque era o que eu tinha na época. E o que que eu fiz? Para não colocar a planta lá dentro e poder melar a planta, eu só amarrei ela por fora. Coloquei um pouquinho de musgo nas laterais, porque elas não tinham raízes, eram mudinhas bebês, que ainda não tinham raízes. Eu amarrei próximo das raízes, mas não encostando no caule. Enchi de casca de pinos, amarrei a minha plantinha ali, com um pouquinho de musgo, e em cima coloquei uma mudinha de bromélia, que já tá com bebê também. E ficou, como dizem, um tronquinho ecológico, né? Então, pessoal, por que que eu resolvi fazer esse vídeo e mostrar pra vocês? Eu tenho, assim, principalmente dois climas muito extremos, né? Que aqui o verão é escaldante e o inverno geralmente muito rigoroso, porque praticamente todos os anos nós temos geada. Então, o que eu quero mostrar pra vocês é que eu tenho os dois extremos de clima. Eu tenho praticamente todas as formas de cultivo que a maioria do pessoal tem também, que é ou vasinho de plástico, ou vasinho de cerâmica, ou tronquinho de madeira, as minhas coquedamas também. E como que eu cultivo elas? Todas na mesma parede. Tem orquídeas que eu planto também no vasinho de plástico, com argila expandida ou com pedra brita, mas a minha tia já levou. Porque sou eu que faço os replantes para ela e eu cuido ali por meses até enraizar. Aí, como ela mora em outra cidade, quando ela vem ou eu vou para lá, ela leva as plantas dela. Até eu tenho um vídeo que eu vou postar com as plantas dela que estão super enraizadas também, que já estão soltando haste floral até antes das minhas. O que eu quero mostrar para vocês? Não importa qual o modo de cultivo que eu tenho, eu faço a mesma rega para todas as plantas. Então, se eu for regar dia sim, dia não, vou regar todas dia sim, dia não. Se eu achar que precisa espaçar mais, ou se eu achar que tiver que regar todos os dias, eu não faço diferença de uma planta para outra. Da mesma forma que eu rego essa aqui, eu rego o vasinho plástico e eu rego a minha coquedama. E pra mim funcionou super bem assim, então eu vou continuar assim, tá? Mas como eu digo sempre, não existe uma regra para rega que vai funcionar para todo mundo. A regra geral é
esperar a planta secar para regar outra vez. Regou, espera secar para regar novamente. Como eu tenho vários modos de cultivo, é óbvio que algumas plantas secam antes que as outras, né? Não tem problema. Como eu vi que para mim funciona, não desidrata a planta, não perco plantas por falta de água, eu continuo fazendo dessa forma. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter assistido até aqui. Comenta, compartilha, curte o vídeo e se inscreve no canal. Muito obrigada. Tchau, tchau.